Duplo Expresso. É bom que a gente esteja crescendo, mas a gente precisa fazer ainda mais, porque a nossa situação é dramática. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Ferreira Júnior, advogado e comunicólogo, e ele decifra para a gente o plano dos generais para o Brasil. Lembra que ele comentou aqui semana passada que ele viu muito detalhadamente, fez anotações sobre uma fala, um converscote entre o general Mourão e os empresários brasileiros, e que dali ele conseguiu depreender as linhas mestras do plano que eles têm para anos e décadas para o Brasil, qual é o papel que eles veem do Brasil no mundo, e qual o papel que eles veem para o brasileiro, os 210 milhões, dentro desse novo Brasil que eles estão construindo. Então é importantíssimo isso aí, a gente precisa que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Assim como a mensagem sobre o Patriot Act Tabajara, que é uma perna fundamental desse fechamento de regime clandestino. E aí, sobre essa questão, e olha a Luna passando ali atrás de mim. A Luna, para quem não sabe, o apelido carinhoso dela é Gorda. Aí você vê como você pode ressignificar, né? Ela adora ser chamada de gorda. Fala, gorda! Ela fica super animada. Olha só. Porque, coitada, né? Aí você vê também a diferença do metabolismo entre os animais. Ela é a cachorra para a qual eu dou menos comida, porque ela tem mais tendência a engordar. As outras comem mais do que ela e ficam magras, e ela come metade do que as outras comem e fica não gorda, mas parruda, forte, né, digamos assim. Mas ela tá inquieta aí, tá passeando pela casa agora. Mas continuando, né, então essa parte da informática vai ser fundamental e a gente precisa levar essa mensagem ao todo da sociedade. A gente precisa, inclusive, ultrapassar não só a bolha do Duplo Expresso, do pessoal que tomou a pílula vermelha do Matrix, né, saiu da Matrix, pessoal que acordou e saiu do trânsito da flauta mágica, e a gente precisa passar, então, para o todo da esquerda, né, essa mensagem do Patriot Act. Isso aí independe da pessoa ir com a nossa cara ou não, independe da pessoa achar que a Dilma traiu o Lula ou não, né, coisas mais controversas, mais polarizadoras, né? Não tem uma tradução boa em português para divisive, polêmico, enfim, coisas que dividem, coisas que, né, controversas é um tema. Então, isso vai além. Se a pessoa vê ali claramente o andamento daqueles projetos de lei, vê o conteúdo deles, e ó, gorda latindo aí, Luna, vai deitar. Se a pessoa vê claramente o conteúdo daqueles projetos de lei, não interessa que vem do Duplo Expresso, né, que está no Index, que é proibido. Lembra que a gente viu lá a orientação de cima para baixo, até no MST, dizendo que é proibido ler qualquer conteúdo, no MST, né, por orientação, inclusive, pedido do Paulo Pimenta. O MST foi instrumentalizado para tentar detonar a nossa imagem lá em março, fevereiro e março do ano passado. Fiquei muito decepcionado. Sempre admirei o MST e foi uma decepção muito grande quando eu vi lá aquele organizador do acampamento Marisa Letícia, que é mantido basicamente pelo MST, e na página deles no Facebook, o acampamento Lula Livre, lá em frente à Superintendência da Polícia Federal, para dizer que a orientação tinha vindo de cima para baixo, para nunca ver, compartilhar, ignorar totalmente qualquer conteúdo Duplo Expresso. Fiquei bastante decepcionado, sentido, e pior ainda quando eu vi que eles espalhavam também por orientação de cima para baixo aquele dossiê fajuto fabricado sobre mim, né, a quatro mãos, pelo Paulo Pimenta e pelo Luiz Nassif. Foi uma decepção, mas confirmou, eu já sabia disso, já tinham me informado desde o ano passado que o MST, olha isso, tanta coisa importante para mobilizar o ST, né, o MST, a sua militância de base no Brasil, mas não, em vez de mobilizá-los para resistir não, eu adotei a orientação da Angélica Lovato, para enfrentar de verdade o golpe, não, eles estão sendo usados já há mais de um ano, né, um ano e meio, para detonar a nossa imagem, tentar impedir que o nosso alcance aumente. Não estão tendo sucesso. A gente está crescendo, ainda bem. Ainda bem. Então, por mais que eu admire a luta do pessoal de base do MST, a pessoa tem que sair da bitola. E ele falava isso. Não, ainda falava com orgulho isso, lá o chefe do acampamento, lá. Não, porque aqui a gente é de base. E a gente só segue a orientação que vem de cima cegamente. Então, falou que é ruim, que é para a gente detonar, a gente detona. Olha, eu não sei qual é a concepção que as pessoas têm de militância de base, mas eu não sabia que a pessoa usar bitola, né, e seguir cegamente o que vem de cima, sem sequer ler. Porque alguém foi lá quando ele começou o chefe do acampamento a dizer, não, isso aí é um site mantido pela CIA,
e o Romulus Maia é um corruptor de país africano. Aí diversas pessoas do Duplo Expresso chegam, não, que isso, cara, que você tá falando besteira, isso tem mais de ano que já foi desmascarado, até com documento das Nações Unidas mostrando que era mentira esse dossiê fajuto. Aí botaram os links lá, às vezes até o documento, o pronunciamento do funcionário das Nações Unidas. Aí o sujeito falou, não vou ler nada do que vocês estão botando aqui. Nem adianta, pode gastar o seu latim, porque eu não leio nada. Veio a orientação de cima para tá no índex, e é para a gente seguir detonando a imagem desse pessoal. Aquilo me decepcionou muito, não só pela questão, né, de ver o MST sendo instrumentalizado contra o trabalho que a gente faz aqui, né, ativista, militante, voluntário, mas profundamente engajado, né, e até em nível pessoal, pela preocupação que a gente tem com o que está para acontecer com o Brasil, mas me decepcionou de ver que é isso que é entendido por militância de base. É seguir cegamente o que vem de cima, o que quer que venha de cima. E se alguém chega e mostra que está vindo de cima, está equivocado, no mínimo, a pessoa fala, não quero sequer ler. Qual é a diferença entre um militante desse de base e aquela pessoa que você de esquerda olha com um certo desprezo, que segue a orientação do pastor para o seu posicionamento político nas igrejas neopentecostais? Eu pergunto sinceramente, qual é a diferença? Eu posso recuperar hoje aqui esse pronunciamento, dei print, eu fiquei tão chocado que eu dei print e compartilhei nas minhas redes sociais, isso deve ter uns 6 meses atrás, comentou bastante aqui no Duplo Expresso, mas foi uma decepção, porque a gente vê que o nosso trabalho é muito grande, a gente tem que furar bolhas de pessoas fanatizadas ou acríticas, militantemente acríticas, não só na direita, mas na esquerda, quando a esquerda é acrítica. Então eu fiquei muito sentido naquele dia. Acho que mais por essa segunda parte, de ver o esforço que a gente vai ter que fazer para vencer isso, do que propriamente por estar divulgando aquele conteúdo que, para quem interessa, quem tem senso crítico, quem tem neurônio, já foi desmascarado há 1 ano e meio. Enfim, mas é complicada a nossa missão, é complicada. E aí você vê que a gente precisa, então, ultrapassar a nossa bolha do pessoal que acordou e saiu da Matrix, precisamos chegar à esquerda, onde tem pessoas desse naipe que falam, conteúdo do Duplo Expresso eu não vejo, porque o Stedley mandou não ver. Foi o Stedley, lá, fez um acordo com Paulo Pimenta para... Até hoje eu espero uma explicação do João Pedro Stedley, qual foi o acerto com Paulo Pimenta no início do ano passado para ele usar a máquina do MST, além de toda a máquina dele dentro do PT, para nos detonar, né? Não vejo em que isso conviria ao MST, né? O pessoal de luta, ainda mais da base. Mas, enfim, a gente tem que chegar a essas pessoas, e pessoas não fanatizadas, não acríticas bitoladas da esquerda, e a gente tem que chegar à direita. A direita, a base social da direita, não quer certamente ter suas mensagens privadas monitoradas. Ninguém quer isso, gente. Mensagem privada é um aplicativo. Então a gente precisa vencer essas bolhas. E a gente está de olho, denunciando, somos a única rede que está denunciando consistentemente, né, todo dia, pautando essa questão do PL 2418, PL 1595 e o PL 443, todos eles de 2019. E olha que perigo! Os militares sabem disso, tem que estar de olho, e prepararam uma armadilha para infectar a sua máquina, o seu computador, o seu celular, para saber que você que já acordou e saiu da flauta mágica, está de olho nessa questão do Patriot Act Tabajara, eles fizeram uma armadilha para te hackear, para ter os seus dados, ou no mínimo para te mapear, para saber onde você está, quem você é. Essa é uma denúncia que a gente faz aqui em primeira mão, gravíssima. Mais um furo identificado pelo nosso especialista em segurança e tecnologia, o Caos Soberano, ontem. Então, eles lançaram uma isca aí, né, algo interessante, matérias na imprensa falando, inclusive saiu no UOL, dizendo que o GSI, né, o Clube dos Generais, articulou um golpe, olha, o falha, é um golpe, mas enfim, articulou lá uma nova legislação para o GSI passar a controlar a internet brasileira, a internet que hoje é controlada por instituições da sociedade civil, ali disciplinado no Marco Civil da Internet, vai passar a ser controlado diretamente pelos generais da inteligência, desse proto-deep state brasileiro. Assumidamente, agora a coisa é aberta, gente. É aberta. E aí nesse projeto eles falam que é o risco da cibersegurança. Então precisa
para aumentar a cibersegurança. Né? A ação de hackers. Ação de hacker? Hacker. A gente não ficou aí ouvindo meses e meses e meses se falar de hacker, e a gente falando que aquilo era parte de uma ação e que isso ia levar necessariamente a um Patriot Act. Até o próprio Pepe Escobar me respondeu isso. Um Limited Hangout muitas vezes leva a um Patriot Act. E a gente falando qual era a importância dessa história do hacker russo, a insegurança, quando isso, antes ainda de surgir a história do Intercept do Glenn Greenwald, o general Mourão, também nas suas confidências a empresários, já plantava lá em março, abril do ano passado, conforme anotado aqui pelo Piero Leiner, pegou aspas, a gente botou essa história de cibersegurança, estamos sofrendo ataque híbrido da Rússia, precisamos de cibersegurança contra um ataque hacker de grandes proporções. Essa variável hacker já estava plantada ali no script dos militares há anos, para poder justamente possibilitar, né, diante do caos, a solução de ordem. Entregar a internet brasileira para o Exército. Né? O monitoramento, a regulamentação. Já está pronto o projeto de lei. E aí, olha que sacanagem. Olha como esses caras, me desculpe, tá, por ouvido da criança, como esses caras são filhos da puta. Eles sabiam que a gente ia estar de olho, a nossa rede aqui do Duplo Expresso, e aí falaram o seguinte, bom, vamos mapear esse pessoal até infectar as suas máquinas. Eles divulgam, então, na imprensa, que estão com esse projeto de lei, e aí, diferentemente de tudo que eles vieram fazendo aqui na surdina, a gente viu os decretos do fechamento do regime, que foram se sucedendo desde dezembro do ano passado, aí a pesquisa do Piero Leiner, eles, em vez de fazer decreto, fazer projeto de lei na surdina, como estão sendo esses PLs que eu comentei, do Patriot Act, eles abriram consulta pública. Abriram consulta pública no site do Palácio do Planalto. Por quê? Né? Eu devia perguntar por que eles abriram consulta pública dessa vez, se tudo isso eles fazem na surdina, e até, né, publicizando isso, em alguma medida podia levantar lebre em pessoas que estão desatentas, né, quem não faz parte da comunidade do Duplo Expresso, pessoas desatentas, que militar quer contratar a internet, quer controlar a internet e tal, que negócio é esse aí? Podia deixar o pessoal. Por quê? Porque no site da consulta pública, atenção, site mantido no domínio, no portal do Palácio do Planalto, eles colocaram malware. Não sei qual é o objetivo, pedi aí pro Caos olhar, não sei se eu pedi ontem à noite antes de dormir, não sei se ele conseguiu ver. Colocaram malware para infectar todo mundo que fosse acessar. As pessoas ligadas, que viram isso e falaram, que história é essa consulta pública? Vou lá no site do Planalto. Atenção, no domínio palaciodoplanalto.gov.br, eles colocaram malware, os militares. Jogaram essa isca da consulta pública sobre eles controlar a internet, sabendo que quem é crítico ia olhar, para no mínimo te mapear. Então vou pegar aqui no Twitter essa publicação, não sei se o Caos teve tempo de identificar, porque eu não sei se tem como a gente fazer uma engenharia reversa e descobrir qual que é o conteúdo que eles conseguiriam roubar, ou qual o nível de infecção e vulnerabilidade que as pessoas críticas que fossem visitar esse site identificariam. Mas o Caos Soberano veio com uma tirada sensacional, porque se você usasse um navegador seguro, bom, como o Mozilla Firefox, que é mantido aí por um coletivo sem fins lucrativos, e também pela questão do Mozilla Firefox, peraí, tem alguém me ligando aqui, depois eu vejo, é Caos Soberano, o Mozilla Firefox, que é mantido aí com código aberto, enfim, esse pessoal aí que não tem, né, trucagem, se você usasse esse site, esse navegador, ele ia te alertar que ali aquele site era inseguro, tinha alguma coisa esquisita no link da tal da consulta pública. O Caos aqui está atualizando, dizendo que é com relação à certificação. Então está aqui o print, ó, do que o Caos Soberano fez ontem, mas me disseram que até o próprio Safari da Apple também fazia o mesmo alerta. Então tá aqui, ó, ele botou, ó, o Firefox, olha que tirada essa, hein? O Firefox, então, esse navegador, está fazendo mais pelo Brasil, pelo combate ao golpe, que as nossas esquerdas no parlamento. Pelo menos está avisando. Olhem a URL, né, o endereço. Então vou abrir aqui o print, olha só. planalto.gov.br, notícias, Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, o tal do conteúdo aí que foi colocado em consulta pública para dar aos militares o controle da internet. Aí tá aqui, ó, alerta.
potencial de risco de segurança à frente. E aí você seguisse a recomendação, ia voltar, não ia entrar nisso, ou se você, né, quisesse viver a vida louca, aí se arriscar, você seguiria para esse conteúdo. Eu nem tentei ontem, confesso, não fui ver, eu vi só a replicação disso na imprensa, mas muito preocupante, aí um expressionauta aqui nos relatou que outros navegadores, então você vê até a própria Apple, um império estadunidense, e também veio alertar as pessoas, aqui, pessoas chocadas, e o Burjak, nosso amigo aí, expressionado, falou, o Safari também alertou. E aí o Caos Soberano, ele traz alguns esclarecimentos aqui, tá me mandando mensagens sobre essa questão, deixa eu abrir aqui para ver o que Caos Soberano falou. Ele falou o seguinte, a questão do erro na página é devido a um erro de propagação de certificados. O estranho é que os certificados foram atualizados em 2017. Teoricamente, este erro deveria ter sido extinto a partir daí, 2017, faz um tempinho, né? Faz um tempinho, aí 2 anos, né? Pelo menos. Então, muito esquisito, que esse site em particular, né, do pessoal antenado, que queria estar de olho nessa história do Patriot Act Tabajara, todo mundo ia que nem a mosca dirigida ao mel, né? Todo mundo ontem ia, né, falar que negócio é esse aí de regulação da internet pelos militares, passar o controle. Aí quando você entrava lá tinha uma coisa esquisita. Esse troço esquisito aqui, ó. Potencial de risco, que pode ser um malware, enfim, ninguém sabe, né? Mas oficialmente é um problema de certificação, mas como o Caos Soberano pesquisou ao longo da noite, teria sido resolvido em 2017. Então, porque esse site em particular apresenta essa vulnerabilidade, essa insegurança para quem tenta acessá-lo. Imagina todo mundo que não tem o cuidado, que não tinha, né, não usava o Firefox ou outro que desse esse alerta aqui e entrasse e talvez tornasse a sua máquina vulnerável, a sua localização, a sua identidade, etc, etc. Então, o Caos está dando mais uma orientação aqui, deixa eu ver, está me atualizando em tempo real. Ele falou o seguinte, a questão é que se você adicionar uma exceção de segurança no navegador para acessar, você sabe que há uma vulnerabilidade, mas não é todo mundo que vai colocar essa configuração no seu navegador. Então, minha gente, a coisa é muito séria, né? A mensagem que a gente traz aqui no Duplo Expresso é importantíssima e está prejudicando em alguma medida o golpe, o avanço do golpe, e não é por outra razão que a gente sofre a censura das redes sociais estadunidenses. Vou botar aí na tela mais uma vez, você está vendo. De papel passado, é assumido o negócio, né? O soft ban, invisibilização do nosso conteúdo. Em todos os lugares a gente é prejudicado. Quem não lembra, o próprio YouTube passou aí 6 meses associando a gente a vídeos da primeira infância, para que a gente não aparecesse para pessoas adultas. Então, eles vão fazendo tweaking, eles vão ajustando, né, o algoritmo para poder invisibilizar de uma maneira que não possibilite tanto a denúncia pela gente. Então, você vê, eles fizeram alguma coisa para limitar o alcance das nossas transmissões ao vivo que deixou de ser necessário associar a gente a vídeos infantis, né? Então, é isso que é importante que a gente tenha em mente, que a nossa missão é importantíssima. Ou a gente chama para a gente a responsabilidade de alertar a sociedade brasileira para o que está vindo, ou não vai ser ninguém. Ou não vai ser ninguém, com todas as nossas limitações. Ou é a gente, ou não é ninguém. A esquerda, com representação parlamentar, ela está na jogada. Ela está ocultando o Patriot Act Tabajara. Você viu alguém parlamentar de esquerda ontem falar sobre esse tal alteração para passar o controle da internet brasileira para o GSI, agora assumidamente, antes eram os PLs ali que eles já tinham, boca de siri já tinham silenciado. Você viu alguém ontem falando sobre isso, para além do Duplo Expresso, trazendo essa questão para o debate público? Eu não vi ninguém. Se estou sendo injusto, me avise, mas eu estou tirando pelo que a gente já viu anteriormente. Então, se você for lá nesse próprio thread aí não foi nesse que eu botei, não. Mas se você for aí no Twitter, ontem diversas vezes eu lembrei sobre o Patriot Act e disseminei mais uma vez aquele thread aí do pessoal aquele thread dos projetos de lei, né, que é sempre importante, porque então assim, aqui, esses projetos de lei, as 3 pernas do Patriot Act Tabajara estão lá no Twitter e nas demais redes sociais, o pessoal está fazendo um trabalho aí de disseminar esses conteúdos, dando print nesse conteúdo, até fizeram uma montagem legal lá com uma ilustração para ajudar as pessoas. Eu já notei que isso está chegando a pessoas que sequer me seguem no Twitter, que têm compartilhado
esse conteúdo. Aqui, né, os links para o pessoal ver o andamento. E eu quero lembrar, aqui é de papel passado, olha só, tá lá os parlamentares estrelas da suposta oposição que silenciam sobre a tramitação disso. Então, olha aqui, ó, no bloco do PT-PSOL, tem Marcelo Freixo, né? Silêncio total sobre isso. Áurea Carolina, a Marielle de Belo Horizonte, silêncio total. Paulo Teixeira, do PT Jurídico, candidato nominal, né, o corta-luz lançado pelo PT Jurídico, pela mensagem ao partido para a presidência do PT, lembrando que o candidato verdadeiro da direita do PT e do golpe no PT é o Paulo Pimenta, né, o xará dele. Rui Falcão, que presidiu a sigla, está aqui Nelson Pellegrino, né, outros deputados do PT, PSB, PDT, PCdoB, todos silenciando sobre essa questão. Falei PDT? PDT está aqui também, é outro bloco, está aí, já junto com o PCdoB, etc., todos em silêncio. Chega ao cúmulo daquilo que o Fernando Nogueira nos relembrava ainda na terça-feira, de numa das sessões que aprovou uma dessas pernas, o parlamentar do PSL, que era o proponente ou o relator desse projeto de lei, essa perna do Patriot Act, zombar e falar, queria agradecer, né, depois que já estava aprovado, queria agradecer aos parlamentares de esquerda, que não fizeram nada para impedir a aprovação disso, sequer estão aqui presentes, sequer tomaram a palavra. É ingenuidade? Não é. É ignorância? Não é. Esse pessoal todo sabe, até porque eu entrei em contato com assessorias, desde o início que a gente levantou isso, assessorias de partido, então o pessoal de liderança na Câmara desses partidos estão sabendo. A gente tem um pronunciamento, é até importante resgatar isso, em quem achar, por favor, me mandaram um áudio, tem que achar esse áudio, do Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, cobrado, né, infernizado de pessoas que queriam saber por que ninguém falava do PL 2418, foi o primeiro que a gente descobriu. Ele, numa das lives dele, falou, tem muita gente querendo saber sobre esse projeto de lei. Aí explicou que era o monitoramento de mensagens das pessoas privadas. Falou, não, fique calmo você, esquece esse assunto, porque tenha certeza que o PT votará contra. Oi? Fique calmo, porque o PT votará contra? Não. Ele tinha que usar toda a rede dele, né, a rede que ele usou para nos detonar lá do MST, a máquina dele na liderança do PT, em vez de ficar fazendo bolão suspeito, tinha que ter usado para cientificar a sociedade desse PL. Né? Era isso que tinha que ter sido feito, usando a máquina dele para isso, mas não. Ele só quis ali, como a cobrança estava massiva, graças a gente, né, que ficou municiando o pessoal, e a própria base dele foi cobrá-lo, não, fiquem tranquilos que a gente vai votar contra. Ué, primeiramente, tranquilo, a gente tem voto para derrotar o que quer que seja proposto pelo governo, e quando a gente sabe que a maior arma que a gente tem é o conhecimento, é levar isso à ciência da sociedade brasileira, inclusive pessoas de direita, porque se a sociedade souber isso não passa, e ele mostrou ali que ele tá coisa esquisita, ainda mais quando ele é líder de uma bancada que tem mais de 51 parlamentares e que, portanto, ele já poderia ter recolhido a assinatura dos seus liderados e exigido que houvesse tramitação no plenário desses projetos de lei, porque 10% da Câmara, para se reunir as assinaturas, podem fazer isso. Então é outro batom na cueca. Se ele de fato quisesse dificultar em alguma medida a tramitação desses projetos de lei, ele já teria recolhido, o PT tem 55 deputados, sobra até, teria recolhido a assinatura desses deputados e teria feito, não, isso aí vai ter que passar pelo plenário para ter discussão e a sociedade conhecer em alguma medida, porque vários desses projetos estão tramitando no chamado caráter conclusivo nessas comissões, Comissão de Segurança, Constituição e Justiça, sei lá, Ciência e Tecnologia, e se ela for aprovada nessas comissões, onde a gente tem uma minoria, assim, né, franca desvantagem, não passa no plenário. Né? Então você nem vai saber como que o seu deputado votou, porque não vai estar lá, só vai saber como votou o deputado que está na comissão. Aí piora, porque quando passa na comissão, eles faltam. Não estava lá Marcelo Freixo, não estava Paulo Teixeira, não estava Rui Falcão, não estava Nelson Pellegrino, não estava Perpétua Almeida do PCdoB, não estavam deputados do PSB e do PCdoB. Então, olha que conveniente. Não passa no plenário, eles não precisam botar o nominho deles lá, eu votei a favor ou contra, até para se dispor com os militares, né, contra o Patriot Act Tabajara, e no dia que é votado na comissão, eles faltam. Olha que bonito. Essa é a oposição, entre aspas, que a gente tem.
Minha gente, a conclusão que eu chego é que todo mundo ali vendeu a alma. Seja pela preocupação fisiológica de reproduzir o estágio dos mandatos, né, que é o político e a sua eu ia falar gangue, né, mas vamos falar sua entourage, uma palavra mais bonita em francês, a sua clique, a sua claque, a sua turminha, né, de assessores que acompanham, ou então até temendo pela própria vida, talvez, pensando você poupado pelo regime, né, se eu fizer isso, vou ter o espaço para ser o MDB da nova ditadura. É isso aí que está aparecendo. Eu acho já que esse é o cálculo, não só o fisiológico, mas até o oportunismo político de pensar com um fechamento de regime, eles vão generais em cima de quem de fato contesta e enfrenta esse golpe, e aí é mamão com açúcar, né? O espaço de oposição de quem está descontente vai vir desaguando para mim. Né? Não tem que fazer nada. Qual era a sua opção na ditadura militar se você era contra o regime militar? Além do MDB? Não tinha, certo? Vai ser a mesma coisa, só que agora não assumida. Por quê? Eles não precisam instituir esse bipartidarismo, e aí a gente entende o bipartidarismo agora como partidos assumidamente do golpe e partidos é, existe escondidamente, ocultamente, no golpe, que são esses partidos de esquerda com representação parlamentar, salvo honrosas exceções. A gente viu o Glauber Braga usar os seus meios, ele do PSOL, usar os seus meios para divulgar isso aí, né, essa pauta do Patriot Act. Agora, o representante do partido dele, né, a estrela do partido dele, na comissão silenciou, recebendo até o agradecimento em tom de zombaria de um parlamentar do governo, por não ter obstaculizado e sequer divulgado a pauta do Patriot Act. Então esse pessoal está naquele último capítulo do Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, lá aquela conversa, né, secreta no barquinho, né, Deus, diabo e Jesus. Mais uma vez, eu não acredito nisso. Eu sou cristão, mas eu acho que é uma alegoria. Deve perceber que eu não tenho medo, né, uma visão dogmática. Eu posso usar, né, alegorias ou figuras do cristianismo para ajudar, metaforicamente, a gente a compreender a realidade. Já falei aqui, vou repetir. Como é que. Desculpa o spoiler. Mas teve muitos anos aí para ler o Evangelho segundo Jesus Cristo. É quase 30 anos para ler. Então vou dizer o seguinte: acho que foi publicado em 91, salvo engano. No último capítulo, né, depois da crucificação, Jesus está lá sentado em um barco, aí eu já acho que é em outro plano, alguma coisa assim, num barquinho, numa canoazinha, ele, né, sentado numa ponta, e na outra ponta, de um lado, um do outro, Deus e o diabo. E aí Deus Pai mostra para Jesus tudo, todas as barbáries, coisas terríveis que iam acontecer nos 2000 anos subsequentes, feitas em nome dele. Cruzadas, massacres contra heresias ali no início do cristianismo, né, o genocídio dos ibero-americanos, não, dos ameríndios, né, a colonização, a justificativa moral para o colonialismo, que em boa medida utilizou-se né, de levar a civilização e levar Deus para essas pessoas, né, enfim, não só infiéis, como pessoas, né, pagãos, melhor dizendo, etc. Outras coisas terríveis, aí vai mencionando ali a reforma, contra-reforma, conflitos religiosos entre protestantes e católicos matando diversas pessoas, noite de São Bartolomeu, etc. Mostra aquilo e Jesus fica, né, assim, revoltado com aquela situação. Mas como assim não no meu nome? Pô, tem alguém me ligando aqui? O que é isso? Ficar revoltado com aquela situação, e aí o que acontece? Ele nota, de repente, que e Deus Pai falando, olha, isso aí tudo é necessário porque vai crescer, né, o meu rebanho, o meu poder, porque obviamente um Deus, nessa perspectiva ali do Saramago, ele aumenta o seu poder conforme o seu rebanho cresce. Né? Então, e aí ele olha que o diabo está rindo, assim, né? Com um sorriso de canto de boca, né? Pergunta: o que é isso aí? O que você está rindo? Não, é porque é automático, aqui tem essa dualidade necessária. Então, se aumenta o rebanho dele, aumenta o meu também. É um bipartidarismo teológico. Você não tem opção. Tem gente que vai ficar para ele, tem gente que vai ficar para mim. Né? Somos sócios na fé que está sendo fundada com o seu nome. Mais uma vez, é óbvio que eu não acredito nisso, mas eu acho interessante, metaforicamente, para a gente compreender. E me chocou muito aquilo, né? Me provocou naquele momento. Aliás, aquele livro é muito incômodo. É muito incômodo de ler para quem tem criação no cristianismo. Mas recomendo a todo mundo a leitura, inclusive,
né? Quem não é babaca, né? Quem não tem uma fé babaca, uma fé tão frágil que não pode se expor a uma obra desse tipo. Aliás, o José Saramago teve que sair de Portugal por causa disso. Quando foi publicado, Portugal é muito carola, tal, o pessoal conseguiu embargar a publicação do livro dele, primeiramente, depois liberaram, mas ele falou, chega, o que é isso aqui? Foi morar nas Ilhas Canárias, né, com a esposa dele. E ficou lá até o fim da vida. Foi por isso que ele teve que sair de Portugal, por causa dessa obra. Eu lembro, eu conversava a minha mãe lendo, ela dizia que ela ficava nervosa, assim, com o livro, meio com vergonha, se alguém visse que ela estava lendo, como se fosse uma obra proibida, uma obra do Index, cara, escondia a capa, assim, né, quase que ela encapou para o pessoal não ver qual era o livro que ela estava lendo. É muito interessante. Minha tia também, mesma coisa, ficava assim, né, lendo e olhando, tem alguém olhando o que eu estou lendo, tá alguma coisa proibida. Eu acho que quem tem uma fé madura, não tem problema nenhum, não tive problema nenhum, não mexeu 1 milímetro na minha fé, e eu acho interessante usar esse marco cultural que todo mundo mal ou bem conhece, seja não cristão, por a gente viver numa sociedade com o marco judaico-cristão, ela consegue depreender bem aquilo dali, as metáforas, tem os conhecimento histórico de a que, infelizmente, que serviu também o cristianismo ao longo dessa história dos últimos 2000 anos, e é interessante para a gente pensar. Eu diria até da qualidade artística, eu gosto muito do Saramago, e eu acho, aí você vê a controvérsia, na minha opinião, a cena de sexo mais bem descrita na literatura para mim foi nesse livro. Mas, uma cena de sexo num Evangelho segundo Jesus Cristo, porque é uma cena de sexo que ele escreve entre Maria Madalena e Jesus, sendo ela prostituta, né? Então, assim, problema, né? Lógico, e aí você vê que problema. Você vê a qualidade artística do Saramago descrevendo uma cena de sexo, e o problema até para quem tem essa criação, com essas referências culturais. Mas eu consigo abstrair, uma coisa é literatura, uma fanfic, né? Eu diria que o Saramago escreveu ali uma fanfic, ele que é sabidamente ateu, né? Morreu já. Era sabidamente ateu e comunista, se viu na possibilidade de escrever aquilo, eu vejo como uma fanfic. Ele fez a ficção do fã, o que ele gostaria, como ele gostaria que tivesse sido a história ali. Eu aprecio a arte dele ali, até os problemas que ele usa, aquelas categorias ali, aqueles conceitos, do cristianismo, para fazer a gente refletir sobre outras questões, até políticas, e me ajuda, em alguma medida, a trazer uma metáfora para o Brasil atual, por esse pacto com o diabo. Esse sim não é mais metafórico, não, gente. É metafórico. A gente não pode dizer que esses generais entreguistas que estão aí são o diabo, literalmente, como os Estados Unidos, mas é quase, né? Vamos combinar. Em termos políticos, é como se fosse. É quase em sentido literal. Então, esse pacto com o diabo, essa venda de alma desses parlamentares, supostamente à esquerda, para serem o MDB da nova ditadura e conseguirem um caudal dos votos, porque ninguém vai ter opção. Vão manter o marco da democracia liberal burguesa fake, com eleições controladas, e eles são sócios do regime, porque todo mundo vai ser obrigado, como era, né, de 64 a 85, a votar. Não, o bipartidarismo acabou antes, né? De 64 a 80 a votar na Arena ou no MDB. Agora tem mais siglas, até para fingir que é uma diversidade, mas é o consórcio MDB. Então, PT, PCdoB, PSOL, na sua maior parte, PSB, PDT, é isso aí, é o novo nome do MDB da ditadura. Venderam a alma ao diabo. Então, isso é gravíssimo e depende da gente divulgar. Então, é por isso que a gente precisa que você reforce a nossa rede seguindo aquele manual para o expressionauta de verdade. Combinado, galera? Agora sim vamos começar os trabalhos. Vou chamar João de Ataíde para conversar com a gente. Cadê? Pegar o link aqui para mandar para ele. Mas era importante, que a gente conversasse sobre isso aqui hoje, ainda mais quando sai essa confirmação dessa esquisitice. Olha a ousadia. No site do Palácio do Planalto, sabendo que todo mundo que é crítico no Brasil ia consultar aquilo ontem. Então, resta esclarecer, eu tenho certeza que o Caos Soberano está se debruçando sobre essa questão ainda, e vai poder trazer mais esclarecimentos quando ele se juntar a gente no domingo para analisar os gols, a maioria deles, infelizmente, contra, né, da rodada, com relação ao que se passou na semana, né? Ele, vou ver se Fernando Nogueira pode se juntar a gente mais uma vez. Estou gostando de fazer essa mesa redonda aos domingos para a gente fazer esse debate. E aí tenho certeza que até lá ele vai ter levantado mais coisas. Mas o que ele falou já é muito importante, né? Suposto problema de certificação,
mas que deveria ter sido resolvido em 2017 e que não acontece para outras páginas abrigadas no domínio do Palácio do Planalto, no portal do Palácio do Planalto. Aliás, o Palácio do Planalto é um dos sites mais acessados do governo, porque é onde advogados, pessoas do meio jurídico, fazem consulta legislativa. Quem mantém a base, você que não é do direito não sabe disso, mas quem mantém a base atualizada de o que vale e o que não vale no direito brasileiro, nível constitucional, lei complementar, lei ordinária, decreto, etc., é o Planalto. Eles têm um cuidado. Tem alguém me ligando aqui, Carlos Soberano, será que está algum problema? Já mandei o link aqui para o João de Ataíde, estou aguardando ele. Eu não posso atender, Carlos, manda por escrito aí a mensagem. Mas ele manda, o Planalto mantém atualizado o que vale e o que não vale. Então, se há uma revogação, eles colocam lá o risquinho, não está mais valendo, está valendo agora essa. Veio uma emenda e mudou esse texto daqui para ali. Então, todo mundo sabe que a base de legislação mais atualizada, para você saber o que vale e o que não vale, é do Planalto. Então, um site que é seguro dizer que é o mais acessado, Brasil afora, de um órgão governamental, nunca teve problema nenhum, ninguém viu. Eu consulto o site, o Planalto para ver publicação de lei quase todo dia, nunca recebi dos meus navegadores notificação quanto à insegurança. E esse link, em específico, aparece esse problema. Deixa eu ver aqui pelo que o Carlos mandou, peraí. Tarará, não, é isso aí. Então, é uma surpresa que esse link em específico, que certamente ia atrair a atenção ontem, que nem de uma mosca sendo atraída pelo mel, seja ele a ter esse problema de segurança, de certificação, supostamente. Então, você vê, a consulta pública sobre a internet tinha problemas digitais, tecnológicos, e esse pessoal que assumiu o controle da internet brasileira, estão parecendo ineptos, não cuidam nem da certificação do site, tudo muito esquisito, e é por isso que a nossa atenção tem que ser redobrada. Eu falei aí da questão do pacto, do pacto aí com o diabo que essa esquerda brasileira fez, parece ter feito com golpe com os Estados Unidos. Eles, não só o João ainda agora falava de privatização, em que privatização no Brasil é desnacionalização, segundo agora reconhece a Dilma Rousseff, aquela que dizia, como anotou o João, que não havia interferência estrangeira no golpe. Pois é, mas olha só, a Jandira Fegali, líder da suposta oposição no Congresso, ela já arranjou a nova pauta, é a Greta Thunberg. Então, ontem, ela resolveu fazer meme, olha, realmente é uma tragédia. As redes sociais da Jandira Fegali, eu repito, a deputada em quem eu votei a minha vida inteira, a minha vida inteira eu votei nela, é uma tragédia. Só meme, a esquerda meme, ou identitarismo, lacração, é só isso. Então, ontem ficou aquela controvérsia lá, porque o filho do Bolsonaro compartilhou uma fotomontagem da Greta Thunberg comendo num trem, e aí que teria crianças famélicas olhando de fora. Eu devo dizer o seguinte, o Eduardo Bolsonaro compartilhou aquilo como se fosse verdade. Agora, que aquela foto, partindo da assunção, da suposição que era óbvia ali de que aquilo era uma montagem, aquela foto compartilhada pelo filho do Bolsonaro tinha um sentido metafórico muito claro. Eu acho que é válida, sabendo-se da ciência. Não estou aqui com a foto do filho do Bolsonaro, mas nessa janela aqui em que aparecem essas árvores peladas, tinha umas crianças famélicas no subcontinente indiano. Eu acho que é muito válido. Aquela montagem, mostrando mesmo que é uma fotomontagem, mas ele talvez tenha compartilhado como se fosse fake news. Aí toda a esquerda lacração foi para cima dizendo, olha, aí é fake news. Até as agências de fact-checking aí do PIG, para falar, a fotomontagem é falsa e tal. Bom, era óbvio, até era uma montagem mal feita, você via que a luz de uma e a luz de outra não condiziam, era óbvio. Agora, aquela metáfora ali estava perfeita, estava. Eu nem sei que, de repente, quem criou aquela montagem estava com a intenção correta, não sabia o fim que o Bolsonaro ia fazer. Agora, você vê que a Jandira Fegali foi para lacração e aí botou uma faixa e o Queiroz na cabeça da Greta Thunberg e botou na janela e o Queiroz e colocou nas comidinhas aqui orgânicas, biológicas e veganas dela. E eu não estou exagerando, não. Em cima, se você for ler, é uma comida vegana e certamente era orgânica também, tudo que ela está comendo aqui. E aí eu vendo isso, a tristeza, deputada, que eu votei minha vida inteira, em vez de falar de Patriot Act, falando de Greta Thunberg, e do que ela estava falando antes. Olha o que eu comentei compartilhando isso ontem. Olha. De Glenn Greenwald, a pauta passa agora para Greta Thunberg. A líder da suposta oposição na Câmara, Jandira Fegali, não só terceirizou,
como desnacionalizou o combate, entre aspas, a Jair Bolsonaro e companhia. Inacreditável. Eu quero saber agora se ela vai fazer acordo para deixar passar o Patriot Act Tabajara lá na Câmara, assim como ela fez acordo com o golpe para deixar passar a Previdência em troca de ouvir o Glenn Greenwald. Né? A gente soube disso, eles pararam a obstrução porque queriam trazer o Glenn Greenwald na comissão. Então agora eu estou, se o padrão se repetir, é capaz de ela trocar o PL 2418, 1595 e o 443, esses que do pacto com o diabo e que permitem que os militares monitorem você, por assim como foi a oitiva do Glenn Greenwald, ela troca agora por um hangout, né, uma teleconferência com a Greta Thunberg ao vivo na comissão de lacração, a comissão de lacração da Câmara dos Deputados. Vamos ficar de olho, de repente a líder da suposta oposição sugere isso. E aí eu concluo essa postagem, não só linkando aqui, mais uma vez, o Patriot Act e o andamento, mas também pedindo, por favor, tem uma coisa errada aqui, voltou, chega de telequete, ninguém aguenta mais. E essa é a mensagem disruptiva do Duplo Expresso, a principal, é a exposição desse acordo entre essa falsa oposição e o governo para acabar com você que está me assistindo. Você que é de luta e que é um enfrentamento verdadeiro, você é uma pedra no sapato, não só do golpe, como dessa falsa esquerda, dessa falsa oposição. E a gente vai seguir, né? Vamos continuar fazendo essa denúncia aqui, por mais que o pessoal tente nos silenciar. Tinha algumas outras coisas que eu queria mostrar aqui, que é o seguinte, ontem, né, viralizou também nas redes sociais outra lacração em cima da besteira que o Bolsonaro falou, uma fala confusa dele, eu vou colocar aqui, de uma pessoa que compartilhou, que é uma pessoa que é até conhecida, lá editor do 171, e que é conhecido por ser um dos que recebiam dinheiro no famoso mensalinho do Twitter. Ele me bloqueou, ele não gostou quando eu apontei isso da última vez. Ele me bloqueou, então, mas eu estou vendo aqui por uma conta que a gente consegue ver. Então, vou colocar aqui o vídeo do Bolsonaro lá meio que uma entrevista daquelas meio quebra-queixo, ele prestes a entrar no carro da presidência, ele dá aquelas declarações meio informais para os setoristas do Planalto. Então, vamos ver o que o Bolsonaro falou ontem, que virou a lacração da tarde ontem nessa lacrosfera do Twitter. Ó. E um cara me disse lá na imprensa, não sou o que estou dizendo não, um cara me disse, tá? Uma pessoa, assim como no passado as Malvinas estavam para a Argentina, hoje a Alemanha está para o Brasil. Tire as suas conclusões. Não foi eu que disse isso. Tá? Não, ninguém disse ainda. Estou dizendo pela primeira vez aqui. Pois é, aí eles riram falando que é uma coisa realmente confusa à primeira vista. Fala, o Bolsonaro dizendo que alguém lá na ONU, um jornalista na ONU, falou para ele que assim como as Malvinas estiveram para a Argentina, a Alemanha está para o Brasil, hoje. Aí o pessoal falou, que isso, não faz sentido nenhum e tal, e começaram a debochar como se ele fosse um idiota completo. A gente sabe que ele tem restrições, em alguma medida até cognitiva, mas não é isso. Então eu vi até gringos da lacrosfera, que cobrem Brasil, debochando disso ontem. Então tá aqui o Tom Phillips falando o seguinte, ó, ele que é correspondente do Guardian, né, que o Guardian é a bíblia dos lacradores, né, eles adoram, aliás, não é à toa que era o jornal do Glenn Greenwald antes de fundar o Intercept com dinheiro do Pierre Omidyar, o multibilionário, e que, olha só, semanas atrás, soube-se que tinha infiltração de agentes do MI5 e do MI6, a inteligência britânica, lá dos 5 olhos da CIA, no seu corpo editorial, né? Fala identitarismo é Guardian, né? Então, esse jornalista cobre Brasil, América Latina para o Guardian, e ele quis dar uma lacrada, compartilhou essa postagem aí do cara do mensalinho do Twitter, editor do 171, falando, ó, eu vou traduzir, tá em inglês a postagem dele, mas falou, o que diabo que significa, que quer dizer isso que o presidente do Brasil falou? A Alemanha está para o Brasil hoje, assim como as Malvinas estiveram para a Argentina. Aí a lacração veio completa, porque aí veio um do Intercept, né, o Andrew Fishman, que aí trabalha para o Glenn Greenwald no Intercept Brasil, e eles começam a fazer piada. Então o Andrew Fishman falou o seguinte, ó, eu acho que ele quer dizer que os britânicos vão invadir a Alemanha. Aí o outro responde, do Guardian, né, só batendo bola, só o pessoal ali, né, Intercept e Guardian, quase a mesma coisa. Aí fala assim, ó, não, eu acho que ele quer dizer que ele quer transferir os Yanomami para as Malvinas, então, para que ele possa, assim, pegar o nióbio deles. Aí o do Intercept responde, eu acho que isso aí é um grito de desespero, na verdade. E aí o outro responde,
será que isso quer dizer que a Amazônia, então, é um membro da União Europeia? Aí o outro respondeu, se você perguntar, ele provavelmente vai dizer União Europeia. Aí ele já faz um trocadilho, porque o acrônimo para a União Europeia em inglês é EU, né, não UE, então é eu. Aí ele fala, EU? Eu não sou da Amazônia, não, pô, fake news. E aí, cortando a onda desses gringos babaquinhas, lacradores, eu respondi, cadê minha resposta aqui? Eu não consegui, tá aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho. Cadê? Meu Deus, tá. Problema. Enfim, coloquei aqui no thread deles, mas eu não estou encontrando agora. Eu coloco o meu diretamente aqui, que é o quê? Não era muito difícil entender o que o Bolsonaro quis dizer. Era só pessoas com má vontade já e querendo lacrar que não entenderam. Por quê? Eu escrevi aqui, esses gringos se fazem de bobos. A gente vai criticar o Bolsonaro nos nivelando com ele? Obviamente, num ato falho, o Bolsonaro trocou a Amazônia por Alemanha. Era a Amazônia que ele queria dizer. O que ele queria dizer? As Malvinas estiveram para a Argentina, assim como hoje a Amazônia está para o Brasil. E me desculpa, em alguma medida é verdade. Em alguma medida é verdade. E aí eu continuei falando, nem precisava recorrer ao exemplo das Malvinas para dizer, é porque o Bolsonaro desconhece, mas ele poderia ir à história do Brasil e à história da Amazônia brasileira e a cobiça do imperialismo pela Amazônia brasileira. Era só falar do quê? Da questão do Pirara. A parte da Amazônia brasileira roubada pela mesma Inglaterra, a Inglaterra que roubou as Malvinas, roubou o Pirara do Brasil no século XIX, consolidou ali no início do século XX. Né? E aí essa hashtag Malvinas chegou aos topos do Trending Topics mundial, com os robôs da esquerda, do PT, querendo fazer para dizer que era né, a nova burrice do Bolsonaro. Eu acho engraçado, né? Esse nível de crítica, por esse ato falho dele de trocar a Amazônia por Alemanha, é muito diferente do pessoal da direita fazer a troça com a Dilma falando do estocavento, do cão oculto por trás de toda a criança e todas as outras besteiras que ela falou. E a gente falava, isso não é crítica, olha como isso é superficial, idiotice. Não foi isso que ela quis dizer. Aquela história do estocavento não foi isso que a gente falou. Eu mesmo falei da má fé de quem criticava, porque, obviamente, quando ela falou não tem como estocar vento, ela fala que energia eólica você não tem uma estocagem daquela energia, como, por exemplo, são os reservatórios de hidrelétrica, que são energia potencial que você pode transformar em energia elétrica assim que você quer. Fingir que você não entendeu que ele trocou a Amazônia por Alemanha é você se nivelar à crítica do bolsominion, do direitista que lá atrás falava que a Dilma era uma burra porque falou que não tem como estocar vento. Ainda mais quando você vê um gringo desse fazendo graça, quando eles são anglo-saxões, os dois, pelos nomes você viu, aí um do Guardian, né? Eu não falo nem Guardian, como fala em português. Eles, para falar para bonito, tem que falar Guardian, você não pronuncia. Então, o gringo do Guardian e o gringo do Intercept Brazil. Então, quando esses dois aí fazendo graça com isso, quando o império ao qual os dois servem, historicamente, Inglaterra e Estados Unidos, é uma coisa só, roubou já a Amazônia brasileira, mostrando muito concretamente que existe esse fantasma, sim, existe essa possibilidade. Então, esse tipo de coisa me irrita, mas se bobear, a Jandira Fegali deve ter compartilhado a postagem dos gringos, porque ela terceirizou e desnacionalizou o combate, já que combater ela não quer fazer. Então, é contra esse tipo de coisa que a gente bate, esse tipo de mensagem disruptiva que incomoda, e é por isso que tentam nos calar com as redes sociais que servem ao império anglo-saxão, anglo-sionista. Né? E aí a última coisa de chamar o Luiz Ferreira para conversar com a gente é sobre aquela questão aí do ontem da possível pegadinha dos generais para hackear o Brasil inteiro, colocando algo aí com segurança duvidosa no site do Palácio do Planalto. Né? Ontem foi a notícia que saiu, então essa era a armadilha. Saiu lá no UOL com todo o destaque. Vamos lá, abre aqui. Olha só, lá no caderno Tilt de tecnologia do UOL. Governo discute lei de segurança para deixar país menos exposto a hackers. Aí lá pelas tantas você vai ver quem que vai tomar conta. Para conduzir as ações, a proposta é que o GSI... Então, quem que é GSI? General Heleno. Todo o tempo a gente está falando que o general Heleno estava por trás do discurso do Bolsonaro, está por trás do Patriot Act Tabajara. O clube ali do GSI, não podemos nem personalizar. Tem o general Mourão junto, do qual o Luiz Ferreira vai falar agora. Tem junto também o general Stumpf, que é o homem que o general Etchegoyen deixou. Tem o Vilas Boas, que está até lá no GSI. É essa turma aí que quer formar o proto-deep state brasileiro. Então, quem que vai controlar a internet? Para conduzir as ações, a proposta é que esse GSI assuma o posto central em um sistema nacional de segurança cibernética.
O GSI já possui um departamento dedicado a avaliar incidentes digitais no governo, Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes de Governo, e aí tem a sigla. Aí, aspas aqui, para General Oliveira Freitas. O GSI já possui experiência e conhecimento na coordenação de ações diversificadas em relação à segurança cibernética, tanto no campo da gestão como no campo do tratamento e resposta aos incidentes. Ampliar seu âmbito de ação, ou seja, entregar a internet brasileira para o GSI, proporcionará alinhamento estratégico à segurança cibernética e contribuirá para elevar e fortalecer essa segurança. Aí nessa matéria, não está aqui o print, mas você encontrava, né, a referência ao link com a consulta pública deixada lá para quem quisesse saber que projeto é esse aí, né, que projeto é esse do GSI para controlar a internet brasileira. E se você não tivesse configurado o seu navegador para filtrar o que é malware, o que é uma possibilidade de invasão da sua máquina, se você não tivesse colocado a configuração para detectar se a configuração estava certinha, você não ia ver o que o Caos Soberano e outras pessoas identificaram ontem, que é isso aqui, ó. Ali está o print, ó. O Firefox, né, que é esse que tem código aberto, que o pessoal mais esperto usa como navegador, inclusive o Firefox, que possibilita você receber as notificações do Duplo Expresso toda vez que tem conteúdo novo. Ó. O Firefox, Mozilla Firefox, está fazendo mais pelo Brasil do que as nossas supostas esquerdas, a suposta oposição. Pelo menos ele está nos avisando. Olhem aí o URL, né, o endereço do Planalto, lá, eu já mostrei isso aqui, eu estou mostrando mais uma vez, avisando que havia alguma coisa esquisita nesse site para justamente a consulta pública dessa nova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que traduzida, da forma traduzida, a entrega da internet brasileira ao GSI, agora de papel passado, com autorização legal para, na verdade, o que eles já estão fazendo na surdina. Então, eles queriam, com isso, de repente, mapear todo mundo que está ligado no que eles estão fazendo. E aí, infelizmente, o Caos Soberano está certo. O Firefox e até, em alguma medida, a Apple, porque um aqui nos respondeu que o próprio navegador da Apple, o Safari, também fez esse alerta ao longo do dia de ontem, eles estão fazendo muito mais para falar para você o que está vindo por aí, no Brasil, do que a Jandira Fegali. Olha só, a líder da oposição no Congresso, vamos lá mais uma vez ver o que ela estava preocupada, o que tirou o seu sono, sua preocupação ontem. Greta Thunberg, está aí ela na lacração, dizendo que vazou fazendo piada com Greta Thunberg. Enfim, além de comprar, né, de querer trocar de gringo, era o Glenn, agora o que vai nos salvar é a Greta Thunberg, além disso ela não fala nada sobre o Patriot Act, sobre o PL 2418, o 1595 e o 443, ou tampouco sobre esse projeto para entregar de papel passado a internet brasileira para o GSI, e menos ainda, certamente sobre isso ela não vai falar, que o site do Palácio do Planalto ontem, muito possivelmente, tinha um malware, uma pegadinha, algo de segurança para mapear as pessoas que estão ligadas no que os generais vão fazer. Então, o momento, minha gente, é gravíssimo. É gravíssimo. E a principal mensagem disruptiva do Duplo Expresso, eu estou convencido, é o desmonte do telecat, é o desmonte da pinça, é mostrar que houve um pacto com o diabo por parte dessa falsa oposição que a gente tem no Brasil. É preciso para o golpe seguir que eles controlem os dois supostos polos. Mas a gente não se intimida, não. A gente vai continuar dando combate a isso e com a sua ajuda. Então, mais uma vez, eu peço para você ajudar a divulgar aquele manual do Expressonauta de verdade. Para concluir, eu queria citar aqui o Caos Soberano, que mandou algumas impressões sobre essa questão agora na manhã, enquanto eu falava sobre esse tema, que é o seguinte: existe a chamada navalha de Ockham, né, que é um princípio interessante, que fala que você nunca deve atribuir a malícia a uma conspiração o que pode ser explicado pela burrice. Né? Isso valia até aqui. Muita gente conservadora nas análises, até que tem algum grau de ceticismo com relação as conspirações que a gente analisa aqui no Duplo Expresso, fala, não, isso é burrice. A Dilma não alegou que ela foi a grampeada no Planalto e não o Lula porque ela é burra, ela é incapaz, ela não percebeu que a voz da secretária do Planalto foi gravada antes. O Cardoso também é um inepto, ele não fez uma intervenção na Lava Jato porque ele é covarde, incapaz. Enfim, não atribua malícia ao que pode ser explicado por burrice, mas mais do que burrice, inépcia, coloquemos assim, né? Negligência, falta de cuidado, etc. Bom, eu acho, e aí o Caos disse isso também, que a navalha de Ockham no Brasil do golpe, ela é invertida. Atenção, ela foi invertida.
não atribua à burrice o que pode ser explicado pela malícia e pela conspiração no Brasil atual. Olha como eles estão nos conduzindo desde o início, desde pega ali 2013 e com mais intensidade depois de 2015, 2016. Foi uma sequência de burrices que nos trouxe até aqui, mas haja burrice, haja sorte do outro lado. Não é possível. Então, eu concordo com a sugestão do Caos Soberano. A navalha de Ockham no Brasil está invertida. Não atribua a burrice, então, isso aí do Planalto, ontem, deles dizerem que esse site em específico, de todo o domínio do Planalto, que ia certamente atrair ontem a atenção de todo mundo que está ligado no plano dos generais e no fechamento do regime, e, grosso modo, os expressionautas, a nossa comunidade, todo mundo ia lá checar isso ontem, não atribua que esse site específico não tinha tido a sua certificação renovada, apesar de todo o restante do site, como eu falei, certamente é o site mais acessado do governo no Brasil, porque o pessoal vê legislação, esse em específico, que certamente capturou a atenção de todo mundo ontem que está ligado no que eles vão fazer, esse em específico, por burrice, desleixo, não tinha tido a sua certificação renovada. Não, eu prefiro acreditar, como o Caos Soberano, que a navalha de Ockham está invertida, e é a malícia, é a conspiração, é o fechamento do regime o que explica esse risco, essa vulnerabilidade que acometia a máquina, seja computador, laptop, celular, de qualquer pessoa ontem que tenha tentado acessar esse projeto de lei, essa isca que eles lançaram, assumindo que eles querem assumir a internet, o controle da internet brasileira. Então, o momento é gravíssimo e não podemos contar com essa falsa oposição. Eles são não a solução, eles são parte fundamental, indispensável do problema e do golpe. A gente vai seguir dando combate aqui, tenha certeza disso. Mas que é o seguinte, falando aí do 11 de setembro, eu não posso deixar de registrar, né, essa questão falando da sincronicidade, como se, às vezes a sincronicidade vai sendo construída, né, vai sendo falado, repetido. Então você falou aí que estava no discurso do Mourão, mas olha que interessante, o deputado, ontem a gente soube que foi criada a primeira estatal do Bolsonaro. Aí tá aqui, essa notinha que eu peguei é de isso aqui eu mandei para o Piero Leitner ontem. Quando eu vi isso, logicamente que eu lembrei dele e mandei para ele. Então, vocês estão vendo aí uma troca de mensagem de WhatsApp, que eu fiz esse recorte do que saiu na imprensa dizendo o seguinte, ó: o Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, celebrou ontem a aprovação na Casa da medida provisória que cria a NAV Brasil, primeira estatal do governo Bolsonaro. A substituta da Infraero. A substituta da Infraero, segundo ele, atenção, impedirá que um 11 de setembro ocorra no país. O Senado ainda precisa aprovar até sexta. Aí o Piero deu uma risada e falou, vai impedir como, né? Ainda mais se for combinado. 11 de setembro só existe porque antes foi criada a ideia de terror. Exatamente. Eu explico que é o Baudrillard explica isso. Mas aí olha só. É como eu estou falando, você tem as relações simbólicas de uso e tudo mais, para depois ter um grande ato que é o grande relação de uso final que determina que aquilo como é realidade, depois você vai continuando contando a história de novo. É como se fosse a estatuazinha que você esqueceu todos os detalhes de antes que era Deus. Aí depois você fica contando histórias da estatuazinha como se fosse Deus. É o ato. E aí, a leitura do 11 de setembro, o original, como o Pepe Escobar falou, não lembro qual foi o artista plástico que falou isso, mas foi controverso, que ele falou que foi a maior obra de arte de todos os tempos. E o que é a arte? É um meio de tentar mexer com as suas emoções de alguma forma. E foi o mundo inteiro, ao mesmo tempo, tendo as suas emoções transformadas e ali reagindo àquilo de uma forma não racional, né, mexendo com isso, ao mesmo tempo, né, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas olhando na televisão aquilo e reagindo ao mesmo tempo. Estado de catarse, né? Foi uma catarse, isso é importante. Né? Construído narrativamente e assim, e dos meios de comunicação para ter essas relações, para todo mundo reagir ao mesmo tempo emocionalmente, e tinha muito ódio, muito ressentimento. Parte da humanidade sempre desejou aquele momento. Imediatamente eles fizeram... Né? Eu achava fundamental, porque você tem bolsonaros e lacradores. Isso. E aí essa polaridade gera esse núcleo central, e aí depois eles começam a política do terror, que no Brasil vai ser a política do narcotráfico, porque vai ter uma parte da economia política do Brasil que não vai ser legal, porque não tem Estado, gente. Exatamente. Esse é o grande drama que nós vamos passar. Exatamente. Olha só, Luiz. Inclusive, naquela época eu ia falar que viralizou, mas naquela época não viralizava ainda porque era televisão, não era rede social, mas a imagem de palestinos celebrando, soltando fogos lá nos territórios ocupados com a derrubada. E aí, falando aí da questão da... Um detalhe, o que diziam que as
falei, grande parte, não eram exatamente verdadeiras, eram Peraí, cortou tudo que você falou. ou seja, uma construção discursiva. Ainda que a gente soubesse que, no fundo, na emoção interna, parte da humanidade gostou daquilo. O seu sinal prejudicou. Você falou que aquilo dali não era verdadeiro, aqueles registros. Uma parte das imagens que apareceram na internet foram construídas, outra partes eram verdadeiras. Você mescla. Por isso que o discurso ele é meio verdade ou não, porque você tem que ter uma dimensão de volume para parecer real. E aí também na guerra de desinformação, você pega uma parte que ainda não se concretizou, então ela é meio simbólica, a outra parte é uma evidência. Então assim, os comunistas petistas Lula. Petistas Lula existe, comunista ainda não. Mas aí você vai juntando a narrativa, ela vai se consolidando, e aí depois ela se concretiza em atos. Tá certo. A fala do Mourão termina no seguinte... Peraí, Luiz, peraí, eu tenho que fazer uma consideração sobre o que você falou do crime organizado. Vou jogar água no seu moinho, que é o seguinte. Ao mesmo tempo, né, de um lado, a gente vê lá o Major Vitor Hugo falando que a nave vai evitar o 11 de setembro no Brasil, e aí, para chegar a outra perna da pinça, quem que é? O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, mas ao mesmo tempo amicíssimo, próximo, figura do Ciro Gomes. O que ele pede urgentemente? Lei antiterrorismo já para cuidar do crime organizado. Então, ontem Carlos Soberano... Está pedindo. Isso. A esquerda está pedindo. Carlos Soberano marca... Nada mais apocalíptico do que exatamente o que a gente falou. A gente fala em como tendência, não foi uma liderança da esquerda que pediu a ferramenta que vai atacar os comunistas, os esquerdistas, o Foro de São Paulo, os petistas. Alguns, né? Alguns inconvenientes. Então, aí tá aqui, Camilo Santana, governador petista do Ceará, pede por lei antiterrorismo que torne, aí daqui continua, abre, tá meio lento, né? Que torne antiterrorismo que pode tornar até o MST ilegal. Aqui já é uma leitura crítica, ainda bem, né, que tem mais gente atenta, né? Porque quem fez a lei... Quem fez a lei antiterrorismo no Brasil foi a Dilma Rousseff. Aí o texto aqui do Carlos Soberano, quando compartilhou, falou: olha aí, Rômulo Maia, além de apoiar a reforma da Previdência, o PT agora apoia o fechamento do regime. Por isso ninguém fala do Patriot Act Tabajara. Absurdo dos absurdos. Eu compartilhei isso aqui, colocando sempre, né, o thread para o pessoal tomar ciência e conhecer essas leis, mas falando que Camilo Santana, é para acabar. O PT, mas também alguém próximo ao Ciro Gomes, apoia um instrumento para o fechamento de regime. O Patriot Act Tabajara e o endurecimento da lei antiterrorismo, que, mais uma vez, o problema da lei antiterrorismo não é o terrorismo, é o que ela possibilita. E eu até linkei esse texto do Fernando, em que ele explica muito bem, olha aí o que aconteceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então, eu me pergunto, esse pessoal vendeu a alma ao diabo, mais uma vez, tudo para eles serem o MDB da nova ditadura, ou ainda há que se falar em ingenuidade? Eu estou com o Carlos Soberano. Acho que a navalha de Ockham no Brasil agora é reversa. Então você vê o Camilo Santana usando como pretexto o crime organizado. Coincidentemente, é o mesmo argumento de quem? Do general Mourão e do general Heleno. É o mesmo argumento deles. Discursiva. Exatamente. Aí aqui só para falar, eu deixei aqui a referência para quem quiser entender por que a lei antiterrorismo vai ser usada politicamente para fechar o regime. Está aqui o artigo do Fernando Nogueira Martins Júnior explicando para que serve, que foi isso que a gente publicou tempos atrás. Prepare-se o que os militares farão com a lei antiterrorismo na mão. A gente publicou isso em 3 de agosto desse ano, mas mais atual do que nunca. Não está lá em duploexpresso.com essa referência. Para fechar, Mourão fala, ele explica toda a questão da Amazônia, questões geopolíticas, uma boa análise, enviesada, com algumas pirações, mas muito mínimas, muito boa, muito erudita a fala dele, convence bastante. E aí ele fala, o Brasil vive uma crise política e policial. Policial, mensalão, tudo mais, veja só. Por isso, vê como as coisas, é tudo no campo da batata. Crise da política, sistema partidário fragmentado, e ele propõe uma reforma política para que a representatividade retorne. Falta do Estado na periferia e muitos problemas logísticos. Ele diz que o Brasil tem uma crise de valores. A gente tem muito medo, ansiedade, raiva. E o uso nas redes sociais deu voz para todos, mas dá vazão para radicalizações que vai virando verdade. Ele disse isso. Mentira falada várias vezes torna-se verdade. Mais crise econômica, como se fosse uma tempestade que confunde todos. Ele disse isso. Ele está contando para a nossa análise, ele está contando para a gente, revelando o segredo. O crime perfeito é aquele que não parece ser, ele é como um simulacro. Ele esconde a verdade de que ele não é nada.
Ele é uma nova realidade sendo construída. Vinculação de receitas sem entender qual seria o futuro orçamentário do país, as pessoas estão vendo. Muitos interesses determinados nessa Constituição. Gerou endividamento. O Plano Real evitou a quebra da espiral orçamentária e tivemos estabilidade por um tempo. Fernando Henrique Cardoso, ele falou, buscou ajuste fiscal responsável, privatizações, matrizes econômicas. O primeiro mandato de Lula mantém-se o modelo. O Lula é popular, mas ele fala justamente do período que ele não foi tão popular, porque é o modelo macroeconômico que eles vão repetir como centro de escassez. Todos vão repetir a mesma coisa. Lula reeleito, então propõe sua política econômica, que é essa desastrosa, segundo ele, que faz as pessoas comerem. Muito gasto, isso sou eu falando, ele não falou isso, muito gasto e faz a economia rodar, subsídios exagerados, empréstimos com juros subsidiados. Não é esse modelo de economia que a gente quer, economia de escassez, não economia de desenvolvimento. Para campeões nacionais, BNDES, isso gerou corrupção. Uso de bancos estatais levam a pedaladas, disse ele. Dilma leva a desastres no déficit financeiro. E não é à toa que a Dilma vai afirmar a política econômica que ela fez, mas ela não fez o segundo mandato e caiu. Ela vai afirmar porque ela está confirmando esse discurso. E antes ela não fazia isso. 6 anos no vermelho, segundo ele. No vermelho. Então, trazer a conta para o azul. Retomada do crescimento. Azul, vermelho. Como você faz isso? Aí ele fala no final, ele resume. Debelar a crise fiscal, ajustar as contas públicas com a Previdência, o sistema que tínhamos era uma pirâmide. Novos não ganhavam nada. Em outubro será aprovada, ele falou. E com a desvinculação do orçamento carimbado, para se controlar o que se criou no teto, vai gerar produtividade. A empresa que trabalha com a escassez, mas está transferindo grande parte do nosso recurso para o estrangeiro. Estado de Direito com legalidade firme. Nova Constituição de um Estado de controle social. Para estabelecer o Estado de Direito, ele diz, que a gente não está no Estado de Direito. Ele confessa que nós não estamos no Estado de Direito e que ele vai ser reconstituído num Estado duro. Brasil, celeiro do mundo, verde. Pilares da civilização ocidental. Pacto de gerações deve ser refeito. Democracia é uma negociação com paciência, demora mesmo, vai ser a guerra híbrida, de todo lado. Capitalismo, na realidade, demanda planejamento centralizado. Ué, o que ele é? Ele é chinês? Ele é a Rússia de Lenin? Não é bem assim o discurso dele, mas no Brasil vai ser assim. Propriedade social não funcionou no passado lá. No passado lulista, no passado dos comunistas. Lei igual para todos. Você viu que ele fala dos comunistas, depois ele volta dizendo lei igual para todos. A exacerbação do Ministério Público, não. Ele diz que o Ministério Público, em várias partes, feriu o Estado de Direito. Sociedade civil forte para os eleitos cumprirem o que deve ser feito. E, sobretudo, ele promete políticas de estados que perdurem. Ele anuncia um novo regime no final da fala dele. Não tem problema. Mas olha só, eu queria só acrescentar o seguinte. Quando você fala aí que ele apresenta um novo regime, ô Luiz, tem gente aí dizendo que a gente vai conseguir restaurar a nossa era de ouro em 2022 com a eleição controlada por eles, não é? Tem gente aí apostando tudo nisso, que a virada já começa agora em 2020, nas eleições municipais. É com isso que esses partidos com representação no sistema político principal, lá no Congresso, estão mobilizados nesses momentos. A sucessão interna no PT, essa que vai ser decidida agora em novembro, ela já é visando a eleição, é o ciclo, aí 2020, e aí depois, aí forme, aí já é 2022, etc. Quando o Mourão, com muita honestidade, como você nos trouxe aqui, já falou, acabou, agora as políticas são perenes, duradouras, não tem risco democrático, não tem risco voto, não existe mais. A gente se assegurou que essa fase acabou completamente. Está claríssimo da forma como você tratou aqui. Ele falou do perigo democrático, ali refletido naquele segundo governo do Lula, e que não, agora com essas ferramentas, esses eixos que ele apontou,
vai ser corrigido esse problema. É a democracia sem risco no Brasil. Sabe o que eu sinto? Só um detalhe, que o Mourão Sem vai encerrar. fazer um diálogo mais com a Europa, enquanto o Bolsonaro vai fazer um diálogo mais com os Estados Unidos. Certo. Essa é a tarefa de cada um deles. Então, Onde o Mourão foi faz esse- a política externa ampliada e o Bolsonaro concentrado. Onde foi esse discurso do Mourão? Foi no encontro empresarial Money Report. Um Mas encontro em São Paulo? E no Brasil ou no exterior? Foi no Brasil. Muito bem. Olha, últimas coisas aqui para a gente poder encerrar, já estouramos aqui o tempo, é o seguinte, né? Se você tem dúvida sobre essa questão do 11 de setembro e de que, em alguma medida, aquilo ali serviu aos propósitos dos Estados Unidos, o Beto Almeida, que esteve aqui com a gente, ele fala que o 11 de setembro foi um golpe, mas foi um golpe mundial, né, em escala planetária. E esse vídeo aqui que a gente fez com ele, isso aqui é um recorte apenas, no próprio dia 11 de setembro desse ano, completados 18 anos daquele evento, isso aqui é um recorte fora do programa. E com títulos, só para ver essa fala dele, ver aí as inconsistências na narrativa oficial, com dados abertos, né? É só você procurar tanto no nosso site como no canal esse castelo de cartas, a farsa do 11 de setembro, pelo Beto Almeida, que é lá da Telesur. E aí olha que interessante como essa mensagem não é conveniente. Eu sempre falo aqui da desmonetização, olha o que o YouTube fez com esse vídeo. Ele foi desmonetizado. Então está aqui esse símbolo amarelinho em vez de verde, esse cifrão, quer dizer, é estado limitado ou sem anúncio devido ao conteúdo identificado como não adequado para a maioria dos anunciantes. Eu fiz um recurso, o recurso foi negado aqui, ó, confirmado. Isso foi o algoritmo primeiro, né, quando ele viu 11 de setembro, ele já em princípio já acha esquisito, e aí eu pedi para uma pessoa humana olhar se era de fato algo a ser desmonetizado, foi confirmado pela análise manual. Você fala, mas é porque é o dinheiro que é importante? Não, não é o dinheiro. Todo vídeo que é desmonetizado, ele é também invisibilizado pela plataforma do Google, assim como o Facebook está fazendo com a gente. Então, todos os nossos vídeos são desmonetizados durante a transmissão ao vivo. Na maior parte eu recorro, aí depois, como já não está mais ao vivo, aí eles liberam, mas esse aqui você vê que não, que foi efetivamente desmonetizado. Não é só a gente, não. Tem um vídeo, inclusive, de um duplo expresso mexicano que chama El Chapucero. Ele também fez um vídeo especificamente falando sobre a desmonetização e como isso afetou o alcance dos vídeos dele, sendo reduzido porque ele tem essa visão crítica política, né? sobre a questão de... Eles apontaram uma semana isso. Eu comento um pouco disso no texto que a gente publicou, que eu assinei, de hoje, junto com o enlace que tem a ver com o sistema financeiro, a crise do sistema financeiro, a enrolada que a classe média está levando de lavada, e vai passar vergonha, mesmo sendo professor universitário, vai passar vergonha, deixa de ser otário, deixa de ser loser, como dizem. É isso, né? aí. E, além do mais, a influência do crime organizado, como eles funcionam da mesma maneira. Esse seu artigo é importantíssimo, Luiz. Eu vou pedir para a gente encerrar com você recomendando a leitura em alguma medida, mas antes eu queria falar, a notícia não para, né, o que seria supostamente a notícia, mas a notícia plantada do dia. O São Glenn Greenwald, da esquerda perdida, ele resolveu vir com mais um estalinho hoje, dessa vez em parceria com o UOL. Olha que bonito, né, que coisa revolucionária para a nossa realidade. Aqui o UOL vem e publica hoje com grande destaque, você está vendo toda a esquerda compartilhando essa porcaria, dizendo, ó, Lava Jato teve acesso clandestino ao sistema de propina da Odebrecht. Que os procuradores da Operação Lava Jato Curitiba tiveram acesso clandestino ao sistema, que eles falam da entrega clandestina de documentos por autoridades de outros países, sobretudo do país em que eu me encontro, da Suíça, a procuradores da Lava Jato. Aí você fala, nossa, que bomba! Que bomba o cacete! Isso já se sabe, ao menos desde 2017, de forma pública. Até o Tacla Duran foi falar sobre isso hoje também. Ele que fica aí jogando com as cartas que ele tem, até ele não aguentou e veio falar. Então eu compartilhei isso aqui, né, o link do UOL falando, ó, o estalinho do dia da Vaza Jato. As chamadas Fishing Expeditions, seria o quê? Uma viagem de pesca. Tratativas clandestinas com colegas estrangeiros, os procuradores do Brasil, para pegar provas. Sempre se soube que a Lava Jato fazia isso. Trato em artigos sobre isso, ao menos desde 2017, por escrito. O importante não é isso, eles irem buscar clandestinamente. Já seria ilegal, mas a gente já sabia disso. O importante é o que eles fizeram depois. Eles falsificaram essas provas uma vez recebidas, editando até nomes. Aí você vê, se você não acredita no Duplo Expresso, que fala isso desde 2017, até a Veja deu 2 anos depois o que a gente falava lá atrás. Então tá aqui o print para você ver. Ó. A Veja, o criador do sistema... Tudo no final. Eles vão falar tudo no final, mas a história vai ser outra.
vai ser contada uma outra história a partir das evidências do passado. Por isso que o tempo muda tudo. É assim que eles trabalham. A guerra híbrida vai estabilizando, mas o jogo é essa estrutura. Eles vão falar tudo. Isso que é o pior. Olha só, então. Aí olhando aqui no caso concreto. Fica claro e as pessoas não vão perceber se elas não reagirem. Eles vão perder a identidade do país. É isso aí. De realidade. Aí tá aí, ó. A Veja deu isso aqui, ó. Criador do sistema de propina da Odebrecht teria apagado o nome de doleiro. Que doleiro? Dario Messer. O Banco Central Paralelo do Brasil, o doleiro de doleiros. Essa matéria saiu na Veja em 24 de maio de 2019. Nada que você, Expresso Alta, não soubesse, porque a gente fala aqui isso desde 2017. Desde 2017. Eu coloquei o link aqui para você tirar a prova como a gente fala isso. Inclusive, olha, aí eu recuperei mais uma vez, ó. Como disse, falamos isso desde o final de 2017. Várias publicações por escrito, vários programas, inclusive até com depoimento de uma fonte nossa dentro do TI da Odebrecht. Coloquei aqui aquele áudio, mais uma vez, para quem não tenha visto até hoje. Todo mundo silenciou. Você viu alguém do PT falar sobre isso? Sequer quando saiu na Veja? Não, mas agora o do Glenn Greenwald, que é inócuo, dizer que eles fizeram phishing expedition, que não vai ser considerado, não vai anular a prova, isso pode falar, isso é fair games, pode, né, é autorizado que se fale disso. Então, eu comentei aqui, continuando, ó, falar de acesso anterior clandestino ao sistema da Odebrecht, o que se sabe assumidamente da parte deles há anos, sem falar da posterior falsificação, é o quê? É diversionismo. É mais uma parte do Limited Hangout do São Glenn Greenwald da esquerda perdida, agora em associação com o UOL Notícias. Aí você fala, não, mas como assim você está falando que eles admitiram? Admitiram. Olha, aqui eu coloquei o print para você ver. Vladimir Aras, fiz questão de marcar ele no Twitter, ele que, quando eu comecei a mencionar que ele me seguia, ele me desseguiu para não dar tanto na vista, né? Eu falei, ó, aqui Vladimir Aras, que era então chefe da cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República sob o Rodrigo Janot, defende publicamente as tais das Fishing Expeditions, né, as viagens de pescaria, que ele então coordenava. Está aqui o link, aqui uma matéria do Conjur, uma publicação voltada ao público jurídico. Aí, ó, o mesmo Vladimir Aras, que aliás tentou ser PGR esse ano, e era o candidato do Deltan Dallagnol. Oi. Você viu que o Janot, quer dizer, o Ministério Público, quer dizer, o mal, enlouqueceu na sua declaração de ontem? E confirmou a tese de que são maus? Exatamente. Eu vi algo nesse sentido, mas eu não me aprofundei nisso ainda. Mas você vê, esse Vladimir Aras, que queria ser PGR, não conseguiu, mas o primo dele conseguiu, é o Augusto Aras. Então, o mesmo Vladimir Aras, sob quem se tramou com autoridades americanas um flagrante armado para cima do Michel Temer. Você gosta do Temer? Eu não gosto, mas quando ele ocupava a chefia do Estado brasileiro em viagem nos Estados Unidos, quando se sabe, de acordo com o direito internacional costumeiro, mas até o codificado em tratado, Convenção de Viena, que o chefe de Estado, quando ele está em trânsito internacional, ele tem imunidade de jurisdição, imunidade de execução, porque ele é o Estado encarnado. A gente volta a Luís XIV, L'État c'est moi, é isso. Ele viajando, ele é o Estado brasileiro. E, no entanto, a PGR do Vladimir Aras fez um acordo com o DOJ, com o FBI, para fazer um flagrante armado no Michel Temer na cobertura do Joesley Batista em Manhattan. E tá aqui, você fala assim, isso é teoria da conspiração? Não. Jornal Valor Econômico, 18 de julho de 2017. Temer correu o risco de sofrer ação controlada, combinada por autoridades americanas e brasileiras, da PGR, do senhor Vladimir Aras. Esse pessoal todo aqui. Então, é um estalinho falar que eles fizeram viagem, fez uma ligação para receber coisa, isso não é nada. Vamos falar da ação controlada que tentaram dar no Temer. Vamos falar da falsificação que eles fizeram com as provas recebidas no Brasil. Então aqui, ó, mas isso, falar do que interessa, você não vai ver isso na boca nem de ninguém do PT, marquei todo mundo aqui, ó, PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT. Esses aí vão se limitar mais uma vez ao Limited Hangout, aquele vazamento fio dental, mostra tudo para esconder o essencial, do Glenn Greenwald. Isso porque já venderam a alma ao diabo para serem o MDB da nova ditadura. Lembrando aí mais uma vez lá do Saramago. Como sinal dessa venda, não tem um sinal que você dá a entrar? Então, como sinal dessa venda de quê? Da alma, temos o silêncio dessa suposta esquerda sobre o Patriot Act Tabajara, que mais uma vez eu coloquei o thread. Tratamos disso em detalhes na abertura do programa de hoje, para quem for ver aqui. E aí, no final, a gente vê que o próprio Tacla Duran se manifestou, e eu coloquei aqui um PS, depois que fui alertado por um dos milhares de olhos dos expressionautas. Olha, como lembra o Tacla Duran hoje, ele mesmo também está falando desse estalinho do Glenn Greenwald, desse acesso clandestino, desde 2017. Né? Aí está aqui o tweet dele dessa manhã. Apresentei perícia que demonstrava esses acessos clandestinos
na CPI da JBS em 2017. O que aconteceu com o depoimento do Tacla Duran na CPI da JBS em 2017? Foi eliminado do relatório final. Por quê? Porque, olha aí o signo do que a gente está vivendo. Porque houve um acordo entre o Eduardo Cunha, o Sérgio Moro e quem? Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que agora concorre à presidência do PT. Eles, os três, fizeram um acordo, rifaram, operaram o Eduardo Cunha e aí depois tiraram do relatório final. O Tacla Duran não vai colocar isso para não ficar chato, né? Mas ele sabe bem que foi operado hoje em dia. Até por isso a gente não vê mais tanta proximidade com esses deputados. E o próprio Tacla Duran também é um jogador, né? Ele quer resolver o lado dele, não quer necessariamente ajudar o Brasil a vencer a guerra híbrida. Não é esse o propósito dele. E aí, para você ver que não acabou ainda a destruição do Brasil, você vê que a notícia não para. Então, mais uma do dia aqui, que é o que começou, muito provavelmente foi dada a largada à destruição, quer dizer, não destruição, né? A incorporação dos bancos que ainda são brasileiros, capital brasileiro, pelo capital transnacional pelos Estados Unidos, nesse momento em que a banca precisa. Então, qual é a notícia do dia aqui? Lava Jato investiga gerantes do Banco do Brasil suspeitos de atuação em lavagem de 200 milhões de reais. Você acha que vai ser só o Banco do Brasil? Esse é fácil, eles já estão com o controle para poder vender quando eles querem, assim como a Caixa Econômica Federal. Não, o principal alvo, para além desse, sobre o qual eles têm controle, é o Bradesco, né? O Itaú disse que já foi desnacionalizado aí em contrato de gaveta. Então, já vem a notícia. E olha a sincronicidade aí de que você tanto falava, Luiz. Ó, a Lava Jato começou o ataque aos bancos brasileiros para desnacionalizá-los, eu compartilhei aqui a notícia, e eu lembrei que a gente cantou essa bola ainda ontem. O descaramento é tanto que até selfie eles tiram para registrar o momento. Olha a foto, que absurdo. No perfil do Marcelo Bretas, ele coloca aqui, no dia de ontem, ó, diálogo de alto nível com o cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, o senhor Scott Hamilton. E ele faz a selfie. Não tem mais vergonha, gente. É assumido. Ele encontra ele na véspera. No dia seguinte, a investigação é sobre lavagem de dinheiro no Banco do Brasil. E aí, ó, para você ver, até um expressionauta já tinha dito isso, ó, o Guilherme Corrêa botou, eu fiz a pergunta ontem, né, quando eu compartilhei, ó, estão combinando qual vai ser o próximo setor da economia a ser destroçado e entregue aos gringos. Traidor da pátria, o Marcelo Bretas. E aí o Guilherme Corrêa botou aqui, ó, qual é o próximo alvo? É bancos sediados no Brasil. A gente também vem falando isso aqui há muito tempo. E aí, para concluir o programa, para você entender na sua vida praticamente o que isso vai se traduzir, né? Ontem a gente teve, estou atrasado aqui, ontem a gente teve o resumo simbólico do projeto para o brasileiro. Para você, aí, a comparação, o Luiz falava ainda há pouco que a gente vive sobre os escombros, né, os destroços de Getúlio Vargas, nada mais simbólico do que a gente viu ontem. Deixa eu achar aqui a postagem. Sim, já achei, botar aí na tela. Né? Muita gente escreveu para mim reagindo a isso daqui. Olha só. Resumo simbólico do Brasil atual. O descendente de quem? De Getúlio Vargas, literalmente uberizado, né? Precarizado na sua condição laboral. Ganha vida não com uma carteira assinada, trabalhando na indústria, com alto salário, mas como que motorista de Uber, literalmente uberizado, sem nenhum dos direitos estabelecidos pelo bisavô em favor dos trabalhadores. A gente soube isso, mais uma vez, por um dos milhares de olhos aí dos expressionautas. Olha aqui, o José Cássio Júnior. Rômulus, que ele mantém a dignidade e está na ação política. Ou seja, isso é importante. Não, você está confundindo, pera, você está confundindo. Isso aí é o João Goulart Neto, espera. Olha só, então tá aqui, ó. O José Cássio Júnior teve a honra, né, de ser conduzido pelo descendente de Getúlio Vargas. Falou, ontem ocorreu uma dessas ironias. Peguei um Uber em Florianópolis com motorista, veja só, sobrinho bisneto de Getúlio Vargas. O cara está sofrendo as consequências da prostituição dos direitos que o próprio tio dele, tio bisavô, enfim, criou. É uma ironia muito triste. Aí você fala, é muito triste. Aí você acha que acabou? Não, não acabou. Piora. Olha só. O mesmo vale da uberização literal para o descendente de não outro que o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Qual o ministro? Aquele que dobrou o salário mínimo. Um certo João Goulart. Aí está aqui o print, olha, do perfil do João Goulart Neto, em que ele fala da segurança dos aplicativos móveis e ele fala que está
militando nessa área, tentando ter alguma regulamentação para dar direitos a essa categoria, né, e fala, como motorista do aplicativo, ele está, né, engajado nessa defesa, e está, em parte, ganhando a vida dele assim hoje. Então, só que ele se manifestou nessa própria publicação aqui no Twitter e falou o seguinte, com muita dignidade, com muita consciência política também. Falou o seguinte, de fato, a vida não está fácil. Então, ele está dirigindo, o neto do João Goulart Neto, está dirigindo o Uber. Ele falou, mas a gente vai levando. E ele fala que ele tem outra atividade, trabalha com carteira assinada em uma empresa, mas, né, não dá para completar a renda e está, assim, dirigindo o Uber. Mas uma das lutas dele atual é pela regularização dessa função de motorista, hoje totalmente precária, totalmente uberizada, além de defender pautas na esfera federal sobre a segurança dos aplicativos em todas as plataformas. E ele fala que essas foram, inclusive, algumas das propostas dele na campanha que ele fez para deputado federal pelo PPL no ano passado, um partido que foi incorporado pelo PCdoB depois da aprovação da cláusula de barreira, e imediatamente eu chamei ele aqui, vamos combinar, para ele vir ao programa, contar sobre isso e sobre esse retrato simbólico do projeto que tem para você. Olha, é o bisneto do Getúlio Vargas, é o neto do João Goulart, não trabalhando numa indústria, não com carteira assinada, não com férias, aposentadoria, mas dirigindo Uber. Né? Não tem mais simbólico do que a gente está nos destroços aí do varguismo. Né? E o projeto está muito bem delimitado, e o Mourão falou, não tem alternativa, porque a gente controla tudo. Então, a política agora é perene, acabou, não é pela via eleitoral. Eles já determinaram que o seu futuro é dirigir Uber. Se você for sortudo de conseguir comprar um carro, né? Porque não é todo mundo que consegue comprar um carro para dirigir Uber, tá certo? Então é muito grave e a gente precisa manter esse espaço aqui para fazer essas denúncias que, infelizmente, você não vai ver nos outros lugares, porque o que tem do sistema partidário já aderiu, já vendeu a alma e sabe que vai colher o voto obrigatoriamente do bisneto do Getúlio Vargas e do neto do João Goulart, que eles não vão ter opção, é o MDB para eles votarem. Já sabem que, na verdade, esse fechamento do regime não é tão ruim assim, não. Né? Olhando bem, na verdade, é um monopólio que eles conquistam de votação e de reprodução dos tais mandatos aí perpetuamente. Não importa, política econômica não se discute mais. O interessante é a lacração, é a Jandira Fegali falando da Greta Thunberg, do São Glenn, da esquerda perdida, isso é que importa. Agora, Patriot e Tabajara, eles estão juntos para aprovar, porque interessa a esses dois lados o fechamento do regime. É Deus e o diabo sentados lado a lado nessa canoa maldita. Duplo Expresso.